Agora vamos falar sobre o trabalho e as forças conservativas. Um bloco sofre um deslocamento D partindo da posição A, que está aqui esse nível aqui em cima, e chegando à posição B. O trabalho do peso, né, no bloco, no deslocamento, pode ser determinado. Então, a gente vai falar, né, do caso da força-peso e vai generalizar para outras forças que a gente vai chamar de conservativa e por que elas são chamadas de conservativa. Então, esse bloco, esse corpo, ele vai cair, né? Vai ter um deslocamento do ponto A até o ponto B, do nível A até o nível B, e a força-peso vai estar atuando sobre ele. Nesta situação, né, o trabalho realizado pela força-peso será igual ao módulo da força-peso, né, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 0 graus, uma vez que a força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Então, se a gente substituir o valor aqui, o módulo, né, da força-peso, como sendo m vezes g, e esse deslocamento relacionado à altura entre um desnível A e B, a gente pode encontrar que o trabalho realizado pela força-peso, neste movimento de queda, ele pode ser determinado pegando a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Agora, vamos imaginar que esse corpo vai do mesmo nível A até o nível B, só que por uma trajetória diferente. Essa trajetória e curva que você está vendo. Então, se a gente pegar a força que atua aí sobre essa bolinha aí, né? E o deslocamento que ela vai ter, o deslocamento une o ponto inicial, né, da bolinha, que aqui está, ó, até o ponto final, que é aqui embaixo. E a força-peso vai atuar na vertical. Bom, então o trabalho da força-peso, nesse caso aí, ó, vai ser o módulo dela vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ, né? Onde esse ângulo é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Mas, se a gente analisar esta situação, a gente vai perceber o seguinte, ó, se eu formar aqui um triângulo aqui, né, nesta situação, a gente vai ter uma altura, que eu vou chamar de H, um deslocamento D e aqui um certo ângulo θ. Então, a gente pode observar que esse cosseno deste ângulo é igual ao cateto adjacente, né, que é essa altura aqui, ó, dividido pela hipotenusa, que eu vou chamar de D. Então, a gente pode observar que o D vezes o cosseno de θ vai ser referente ou equivalente à altura que a bolinha caiu. Então, se a gente substituir esta relação, né, de D vezes cosseno como sendo igual a H, e o módulo da força-peso, a gente vai observar a seguinte coisa, que o peso será m vezes g, vezes D vezes cosseno, que eu chamei de H. Então, observe que, pegando trajetórias diferentes, o valor do trabalho da força-peso será o mesmo, porque eu peguei trajetórias diferentes, mas os desníveis entre esses dois pontos são os mesmos, tanto na primeira quanto na segunda situação. Desta maneira, a gente pode ter algumas observações importantes sobre esse fato. A primeira delas é que o trabalho do peso, né, de um corpo entre duas posições A e B independe da trajetória. Ela só depende do peso do corpo
e do desnível, altura entre os pontos A e B neste caso. Então, o trabalho é M vezes G, que é a força-peso, vezes a altura. Então, só depende da altura entre os dois desníveis. Não depende da trajetória que o corpo seguiu. E a segunda observação é que quando isso acontece, ou seja, o trabalho realizado por esta força, ele independe da trajetória, né? Diremos que essa força ela é uma força conservativa. Ou seja, quando o trabalho total realizado por uma força depende apenas dos pontos finais e iniciais, né, inicial e final, e não do caminho percorrido, ela é denominada força conservativa. Então, a gente deu um exemplo de uma força conservativa, que é a força-peso, assim como tem outras forças que também são forças conservativas, como a força elástica, é um exemplo, outro exemplo de uma força conservativa. Agora, a força de atrito, a gente vai perceber que ela não é uma força conservativa. Pelo contrário, ela é uma força que a trajetória vai implicar no seu resultado. Tá bom? Então, mais um exemplo. Calcule o trabalho do peso de um bloco de 1 kg nos deslocamentos de A para B segundo as trajetórias 1, 2 e 3, dados a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura de 0,5 metros. Então, aqui a gente pode perceber que o trabalho realizado, né, pela força-peso será igual a M vezes G vezes H. Pessoal, um detalhe importante é que o trabalho da força-peso na descida ela vai ser um trabalho positivo, um trabalho motor. Já na subida do corpo, o trabalho da força-peso é um trabalho resistente, tá certo? Então, substituindo os valores. 1 vezes 10 da aceleração da gravidade vezes 0,5. Então, independente do trajeto seguido, o trabalho realizado equivale a 5 joules.